Não confie tanto no seu pensamento. Você não é ele. Olá, pessoas queridas, espero que vocês estejam bem. Para quem não me conhece, eu sou Maurício Ono e já vou pedindo licença para entrar com a minha energia onde você estiver assistindo esse vídeo. Peço a gentileza que se inscreva no meu canal e nas minhas redes sociais e curta, compartilhe este vídeo para as pessoas, pois o mundo está precisando de mensagens boas. Não confie no seu pensamento, você não é ele. Uma das coisas que eu mais vejo aqui no meu consultório é as pessoas confundindo, achando que eles são aquilo que eles pensam. E na verdade, essa parte do seu pensamento é só uma parte de você, não é você. Ai, Maurício, mas os meus pensamentos não param, meus pensamentos são muito ruins, meus pensamentos são negativos. Isso tem uma forma de melhorar. Existe uma forma de educar isso e de praticar isso. Por quê, Maurício? Porque os seus pensamentos, existe uma coisa que a gente chama de pensamento intruso. Já ouviu falar? O pensamento intruso é quando vem aquele pensamento do nada. E é um pensamento geralmente ruim, é um pensamento que você não gostaria de ter. E ele vem, ele aparece. Quantos de vocês têm isso no seu dia a dia? Muita gente. No meu consultório é uma das coisas que eu mais escuto, né? A pessoa fala que às vezes está parada pensando e vem um pensamento e plá, entra, né? E tem o pensamento obsessivo, que é a mesma coisa que o pensamento intruso, porém, ele fica o quê? Maçante. Fica naquela hora, tá? Toda hora, tuc, 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 tuc. E aí isso faz com que você fique o quê? Com esse pensamento obsessivo na sua cabeça. Entenda que o seu pensamento ele fica em torno de 8 a 9 segundos na sua mente. Passa. Ele vem e vai embora. Ele vem e vai embora. Agora, lembre sempre a questão que eu sempre falo aqui para vocês. Onde você foca a atenção de vocês é para onde vocês jogam a sua energia. Então, se vem um pensamento intruso e eu foco minha atenção nele, a minha energia vai para ele, eu aumento ele. E ele ganha força. E quanto mais eu vou pensando, mais ele ganha força. Mais ele ganha força. E desse jeito, ele não sai da sua cabeça, porque você está dando alimento para ele constantemente. Ah, Maurício, mas é difícil. Não estou falando que não é. Eu sempre falo, é simples como melhorar isso, mas não é fácil. Simplicidade não tem nada a ver com facilidade. E vocês vão ouvir sempre eu falando esse tipo de coisa para vocês. Tudo na vida é treinável. Dá para se treinar. A grande questão é você ter a disciplina e a constância. Acho que uma das frases que foi mal colocada, né, vamos dizer assim, que deveria ser ao contrário, é do penso logo existo. Na verdade deveria ser logo existo, logo então eu penso. Entenda que você não é seu cérebro. O seu cérebro é um dos seus órgãos, assim como seu coração, seu pulmão, seu baço e todos os outros que você tem. E o seu cérebro, em si, em geral, ele tem duas funções básicas primárias. Te manter vivo, através do medo, né? Ou, né, aquela questão do vamos sobreviver, e o prazer imediato. São as duas coisas básicas que o cérebro procura. Obviamente a mídia explora bastante isso, né? O prazer imediato de um vício, de uma bebida, de alguma coisa de substância que você possa utilizar, um carro novo que você vai comprar, né? Aquele prazer imediato. Ou aquelas notícias ruins que te geram medo, Então seu cérebro ele procura esse tipo de coisa para quê? Para se proteger, se afugentar. Então a mídia aproveita muito isso. O marketing, ele estuda muito mais o nosso cérebro do que muitos outros estudos que poderíamos utilizar para a cura,
né? E por isso, muitas pessoas não conseguem se desprender daquelas notícias ruins, que acaba se viciando naquele processo. Uma das coisas que a gente precisa fazer para melhorar esses pensamentos intrusos, esses pensamentos obsessivos, é fazer um detox mental. Emocional também, mas depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Mas principalmente detox mental. Detox mental é assim, ó, para de ver televisão com noticiário ruim, com notícias ruins. Fica na internet só olhando coisa ruim, pessoas brigando, desgraças e todas essas coisas. Pede para aquele seu amigo, para aquela sua amiga fofoqueira, não falar tanto mal das pessoas, ou não fomentar isso dentro de você, essa ira, essa raiva, essa inveja. Né? A rede social é um processo, é um antro de inveja que você faz lá. A pessoa tá olhando ali um monte de coisa sua e tá dando like ali, tá curtindo, mas por dentro tá se corroendo, tá te mandando uma energia ruim. Detox mental. Primeira coisa que a gente tem que fazer, detox mental. Depois disso, a gente tem que entender o seguinte. Muita gente tenta controlar o pensamento pelo próprio pensamento. Aí um grande professor meu falava assim, ó, como um louco pode querer controlar outro louco? Então vem um pensamento ruim, você fica, não pensa nisso, não pensa nisso, não pensa nisso, para de fazer, para. Ou seja, você começa a entrar num processo obsessivo do não pensar nisso, não pensar nisso, ou você começa a se punir por causa dos tipos de pensamentos que você está tendo. Lembre-se, você não é o resultado de todos os seus pensamentos. Existe uma consciência que nem a ciência conseguiu explicar de onde vem essa consciência. Dentro da espiritualidade, entendemos que essa consciência vem de algo maior. Dentro dos corpos setenários, está ligado ali ao corpo astral, ao corpo mental inferior. Né? Dentro de outras linhas de estudo, vai falar sobre a alma, espírito, né? Na yoga a gente fala da consciência que traz por trás da consciência, ou da consciência que dá a consciência, que está se referindo a Deus, e a consciência que esse ser maior nos deu. Então esse é o processo, esse é o seu eu. É o verdadeiro eu, a sua consciência. O seu cérebro, os seus pensamentos são só uma parte desse seu eu. E temos que entender o seguinte. Como eu falei aqui já para vocês em algum vídeo lá atrás, quando eu fiz um processo de purificação da minha energia num dos templos lá no Oriente, chegou um momento que deu cliquezinho, que eu fiz toda a limpeza, a purificação da minha energia, deu aquele vazio e eu fui conversar com o mestre. E dentro dessa conversa com o mestre, ele falou assim para mim, Maurício, 80% do que a gente pensa, do que a gente sente, na maioria das vezes é do ambiente ou das pessoas que estão em nossa volta. Então entendam, muitas vezes esses pensamentos intrusos, eles chegam pelo ambiente que você está, pelas pessoas que estão em sua volta. E para isso existem técnicas de defesa e proteção energética para que você bloqueie a sua energia. É como se você se blindasse realmente para você não sentir essa influência externa. E quando você sentir, já identificar. E um processo que é importantíssimo todos nós fazemos corretamente todos os dias da nossa vida, que você faz desde que você nasceu, que é o respirar. Respira e não pira, não é isso que o pessoal fala? Respira e não pira. Por quê, Maurício? Porque a respiração é a pessoa responsável por controlar os nossos pensamentos, por limpar os nossos pensamentos. Percebam o seguinte, uma pessoa ansiosa, se você é ansioso, quando você está no estado de ansiedade, perceba a sua respiração, ela está mais curta e rápida. Quando você está mais calmo, você está mais tranquilo, a sua respiração é o quê? Mais profunda e longa. Então a respiração, ele tem uma ação diretamente nos seus pensamentos. Os yogis há milhões de anos lá atrás já sacaram isso. E por isso eles trabalham tanta questão da respiração, entre outras práticas como o pranayama, que não tem nada a ver com a respiração, tá bom?
Pranayama é um outro processo. Aqui no Brasil, muitas pessoas entendem o pranayama como um exercício respiratório e não tem nada a ver com a respiração, tá? Em outros vídeos falamos sobre isso. Mas a priori, entenda o seguinte, olha só, vamos fazer uma coisa? Faça um compromisso comigo e com você mesmo, principalmente, você mesmo em casa. Faz o seguinte, olha só, marque 3 períodos no seu dia. 3. Dentro desses 3 períodos no seu dia, faz o seguinte, 1 minutinho para cada um. Marca lá no seu despertador, no seu celular. Quando tocar, você vai fechar os olhos, vai respirar profundamente. Pense em uma coisa e agradeça por essa coisa. Só uma, não precisa ser muito, uma coisa. E aí trabalha a respiração. Ó. Inspira profundamente e solta o ar profundamente. Inspira e solta. Existe um exercício que a gente faz de inspira em 4, segura 4, solta em 8. Isso faz com que a sua ansiedade, a sua adrenalina baixe, fazendo com que seu pensamento fique mais calmo e mais tranquilo. Desta forma, você vai fazer com que seus pensamentos comecem a ser limpos. E ali você foca a sua atenção só onde? No ar que entra, no ar que sai. No ar que entra, no ar que sai. 1 minutinho, você põe lá o temporizador. 1 minuto, deu 1 minuto, pum, fecha. Ai, Maurício, mas 1 minuto é muito rápido. Faça só esse 1 minutinho. Ficou fácil? Escolha um dos 3 períodos, não precisa ser os 3. Um desses 3 períodos, de preferência, né, ou de manhã ou à noite, quando você não está trabalhando, e aumenta um pouquinho mais, aumenta para 1,30. Maurício, tá fácil ainda. Aumenta para 2, 3, 4, 5. Tá fácil. Vai aumentando, vai aumentando. Não comece já com 10, 15, 20, 40 minutos. Porque você vai fazer isso 1, 2, 3 dias no máximo, depois você fala, putz, não vou fazer mais. Você tem que dar o gostinho disso para o seu cérebro, para o seu ser, para o seu corpo. 1 minuto vai fazer isso. 1 minuto, você fala, Maurício, eu não tenho 3 minutos no meu dia para fazer isso. É sem vergonhice, né? Vamos fazer 3 minutinhos. 1 minuto para cada tempo ali, ó. Tuk, tuk, tuk. Ficou fácil? Aumenta um pouquinho. Um só dos períodos, outro continua 1 minuto. Os outros continuam 1 minuto. Um dos períodos você aumenta um pouquinho. Aumenta um pouquinho. Aumenta um pouquinho. Quando chegou a 10 minutos, bacana, porque olha só, a ciência já prova. Quando você fica 10 minutos em exercícios de respiração profunda, onde você consegue inspirar em 10 e soltar em 10, o seu córtex pré-frontal começa a mudar. Olha, isso é ciência, gente. O córtex pré-frontal vai melhorar seus pensamentos, sua disciplina, sua força de vontade. E vai começar assim, ó, só com 3 minutinhos. Faça o teste, como eu sempre falo para as pessoas, faça o teste. Utilize na sua vida. Pratique. Desta forma, você vai poder o quê? Falar, pô, funcionou para mim. Pô, Maurício, não funcionou. Vamos para uma outra técnica. Mas assim, ó, 100% das pessoas que eu já ensinei em cursos ou aqui em atendimento, que começa a fazer isso, melhora. Depois disso, eu vou ensinar para vocês uma outra técnica agora, que é o seguinte. Pensamentos, cérebro, coloca um nome para o seu cérebro, né? A psicologia às vezes fala muito isso. Sei lá, meu cérebro eu vou chamar de Joãozinho. E eu começo a questionar quando vem um pensamento intruso. Tipo, Joãozinho, é sério isso? Mesmo? Muda o pensamento, foca, muda o foco. Tem um amigo meu que eu ensinei para ele essa parte do muda o foco, muda o foco, muda o foco. Quando chega um pensamento, não dá atenção ao pensamento, só fala assim. E ele fez uma técnica com ele mesmo, que ele fala assim, ó, outro pensamento. Quando fala outro pensamento, aquele pensamento que estava querendo crescer dentro dele, já muda. Prática. Lembra, tudo é treinável na vida. A grande questão é, você precisa somente de constância e disciplina. Faça esse exercicinho.
da respiração, coloca o nomezinho pro seu cérebro, conversa com ele, fala, pô, é sério isso que você tá querendo fazer agora comigo mesmo? Né? Vão achar você meio louco, mas assim, ó, você vai perceber que isso faz parte da sua saúde mental. Faça o detox mental, para de assistir coisa ruim, ouvir coisa ruim, falar sobre coisas ruins, e você vai perceber que com o tempo que eu falo que o brasileiro é imediatista, né? E as coisas não acontecem assim, a gente precisa de um treino para isso. Você vai perceber que a sua mente vai ficando mais calma, mais tranquila, vai melhorando a ansiedade, vai melhorando os medos, os pânicos, vai melhorando o seu estado de saúde geral. Faço votos de muita prosperidade, prosperidade de saúde, de paz e amor a você e todos os seus familiares. Pensem e façam isso que eu falei aqui hoje com muito carinho. Um beijo no coração de todos vocês e fiquem com Deus.